Fala pessoal, vou estar fazendo análise desse criativo aqui, ele está no formato podcast, é do nicho de diabetes, tá? Então, vou estar fazendo análise desse criativo aqui, da copy dele. Eu vou deixar dar o play aqui para vocês verem como que foi a edição desse criativo. Ele está sendo escalado lá nos Estados Unidos, tá? No funil que joga diretamente para a VSL. A nocturnal bacterium that feeds on insulin. Pay attention. Blood glucose up to 100 is considered normal. From 100 to 126, you look and it already scares you because you're becoming pre-diabetic. Focus on this. Because if you do nothing, in 5 years, 70% of people will become diabetics. This is the standard in medicine. And you know what makes your glucose go from 100 to 130? No, I have no idea. Is it the carbohydrate we consume? No, that's another myth. Carbohydrates are not the cause of diabetes. You can eat the toasted bread. It has been proven that there is no connection. Do you know why there is no connection? Because it has already been proven that the pancreas of a diabetic produces insulin. The problem is that inside. É isso aí, galera. Agora vocês viram como é que é esse formato desse criativo, como é que ele foi editado, né? Pode ver que ele está no formato podcast. E agora a gente vai fazer a análise aqui da cópia desse criativo. Aqui a gente tem a cópia do criativo, né? Vocês podem ver que ele começa com um gancho aqui para chamar a atenção do público, né? E nesse gancho ele começa do seguinte formato. Você já ouviu falar da bactéria que é noturna que se alimenta da insulina? É um gancho que ele gera um interesse, né? Gera uma curiosidade para a pessoa saber que tipo de bactéria é essa que ela se alimenta da insulina dentro do corpo, então automaticamente já gera interesse e curiosidade para saber que tipo de, de bactéria é essa, né? Então ele prende a atenção do público nesse sentido, ele faz uma pergunta, né? Então o público se apega a essa pergunta para tentar descobrir que bactéria é essa, que ele já fala na própria headline desse gancho, desse hook aqui, ele já toca um pouco no mecanismo do problema, né? Que no caso aqui, se você parar para analisar durante a Copa, a gente vai ver que é, no caso, a bactéria noturna que se alimenta da insulina. Então aqui a gente já tem uma breve passada pelo mecanismo do problema. E aqui no segundo ponto, na continuidade aqui da COP, ele continua falando assim, preste atenção, a glicose no sangue até 100% é considerada normal. Aqui ele está só falando sobre, esclarecendo alguns pontos que as pessoas já conhecem, né? E aí ele continua, de 100 a 126 você olha e já se assusta, porque pode estar se tornando um pré-diabético. Também já são informações que o ProExpert lá, o lead, o público desse nicho de diabetes já tem esse nível de consciência. Aí ele continua assim, foque nisso, porque se você fizer nada em 5 anos, 70% das pessoas se tornam diabéticas. Então ele já chama a atenção, abre um alerta no, na mente do público, né? Se você está dentro desse público que tem a glicose entre 100 e 126, preste atenção, porque e aí ele traz uma estatística de 70% das pessoas já se tornaram diabéticas, então automaticamente ela pode estar se tornando diabética também, né? E aí ele diz assim, ó, esse é um padrão da medicina. Então ele traz aqui uma estatística comprovada, né? E com isso ele traz a autoridade, né, que é o padrão que a medicina já diz, que são essas referências aqui, né? Quando a glicose está de 100 a 126. Então a pessoa já está pré-diabética. Então, se daqui a 5 anos, se ela não tomar cuidado, ela vai estar dentro do público de 70% das pessoas que já se tornaram diabéticas. Então, já chama a atenção, né? Então, traz um senso de urgência para a pessoa ter interesse. E aí ele continua aqui, né? Aí tem a pergunta no podcast. Você sabe que. E você sabe o que faz a sua glicose subir de 100 para 130? Né? Faz uma pergunta. Aí ele responde, não faço ideia. E aí ele continua, é o carboidrato que está consumindo? Uma outra pergunta, né? Que é no modelo de pergunta e resposta de um podcast. E aí ele diz assim, ó, não, não, isso é um outro mito. Então ele está falando que não é a questão do carboidrato, né? Quando ele fala aqui nessa pergunta, é o carboidrato que consumimos? Aí ele, não, não, isso é um mito. Então a glicose alta não tem nada a ver com o carboidrato, correto? E aí ele diz assim, o carboidrato não é uma causa de diabetes. Que você pode comer pão, torrado, e já foi comprovado que não há conexão. Então, tipo, a diabetes alta não tem nada a ver com essa questão de você comer carboidrato.
E aí ele diz assim, sabe por que não há conexão? Aí ele continua, porque foi comprovado que o pâncreas é um... Já foi comprovado que o pâncreas de um diabético produz insulina. Então ele está trazendo aqui uma, um estudo, né? É, uma uma quebra de objeção, falando que já que quem tem diabetes, o pâncreas também produz a insulina, entendeu? Então tem essa quebra de objeção. Então, galera, aí nesse caso aqui, perdão, eu falei errado aqui, tá? E nesse caso aqui ele faz a pergunta, né? Ele fala assim, se você sabe por que não há conexão? Aí ele diz assim, ó, o problema é que o pâncreas é, O problema é que dentro do pâncreas há algo que está aprisionando a insulina. Então, automaticamente aqui, a insulina é natural. Aqui nesse ponto, ele já está trazendo mais um ponto referente ao mecanismo do problema, né? Então, ele está falando que há alguma bactéria dentro do pâncreas que realmente está aprisionando essa insulina natural. Porque vocês podem ver aqui que ele fala da bactéria, né? A bactéria noturna. Então, automaticamente, nesse jogo de perguntas e respostas, o público, quando fala sobre bactéria, ele retorna aqui de forma breve, quando ele diz que está aprisionado dentro do pâncreas, está aprisionando a insulina natural, né? E aí ele continua aqui assim, ó. Essa foi uma pesquisa que essa foi uma, e foi nessa pesquisa que descobriram que a causa do diabetes tipo 2 é uma bactéria. Ele reforça já mais essa questão, essa bactéria noturna. Então já reforma já o mecanismo do problema. Aí a pergunta, é uma bactéria? Como assim? Explique melhor para nós. Veja. Aí ele diz assim, aí ele já vem como autoridade, né? Ó, pesquisadores de Harvard comprovaram que a existência dessa bactéria noturna que pode estar sugando a insulina do seu pâncreas nesse exato momento. Então ele já traz novamente aqui a autoridade, né? Faz a ancoragem da autoridade de pesquisadores de Harvard, e aí ele já toca novamente brevemente sobre a insulina. Que essa bactéria no pâncreas, né, que é o mecanismo do problema, está sugando a insulina do pâncreas, né, essa insulina natural. Ele continua. Quanto isso acontece, seus níveis de açúcar no sangue disparam completamente e os picos de glicose tornam-se cada vez maiores, né? Então, o que está causando esse problema dentro do pâncreas é essa bactéria noturna, ela que está trazendo esses problemas de picos de insulina e etc, né? Então, batendo mais uma vez aqui, né, dentro do problema, do mecanismo do problema. E aí ele vem aqui, ó, por causa dessa bactéria, que esse sintoma e por e é por ó, e é por causa dessa bactéria que os sintomas como dor na extremidade como e por causa dessa bactéria que sintomas como dor nas extremidades e perda de total da visão. Então isso aqui já é uma crença que já tem na cabeça do público, né? Porque quando a diabetes está alta e etc., a pessoa tem dores e perda de visão. Então o público já sabe que quando a pessoa tem diabetes ou esse problema, tem esse risco de perder a visão. Então ele está aqui fazendo o link, né? É, esse problema da bactéria a bactéria noturna que está atrapalhando a produção de insulina, que traz esse problema de pico de insulina. Então, junto com isso, acarreta outros problemas mais graves, né? No caso, que chega, pode ser até a perda de visão. E aí ele vem dizendo aqui assim, ó. Então, se tornando parte da rotina diária do diabéticos, né? E aí, Joey, é interessante, me diga uma coisa, né? Então ela faz uma pergunta. É possível eliminar essa bactéria? E aí continua, porque pelo que eu sei, para controlar a insulina você precisa injetar todos os dias e tomar todos os outros medicamentos sem falhar. Então aqui ele já faz um link de medicamentos já que as pessoas utilizam, né? As pessoas que têm problema de diabetes já utilizam esse tipo de medicamentos aí. Então ele ela já fala sobre essa questão. Então ele vem. Então você está dizendo que esses tratamentos comuns, né, cotidianos que tem problema de insulina são inúteis? Ela fala essa pergunta, e aí ele vem com a explicação.
Veja, o seu pâncreas produz insulina porque você tornaria, porque você tomaria insulina externa, né? Então, insulina aplicada. A menos que continue deixando essa bactéria noturna atacar o seu pâncreas. Então, ele quis dizer o seguinte: se a pessoa que já tem diabetes produz insulina, né? Se você tem um pâncreas que produz insulina, por que que você vai ficar tomando é, insulina externa? E aí ele continua assim, e ele toca mais uma vez no mecanismo do problema, né? A menos que você queira deixar essa bactéria noturna atacar o seu pâncreas, né? E aí ele continua aqui assim, ó. Por que nesse caso você não toma, por que nesse caso você não tomar a insulina, você vai morrer, certo? Ela faz uma pergunta, né? Porque nesse caso, se você não tomar é, insulina, você vai morrer, certo? Aí ele vem e responde, né? Agora eu sei que você está assistindo, agora eu sei que você está nos assistindo. E não quer que isso, não quer, eu sei que você, no caso, ele já chama aprovação, né? Agora eu sei que você, agora, agora se você que está assistindo não quer isso para sua vida, então precisa tratar a causa raiz do diabetes, tipo 2, o mais rápido possível. Então ele traz um senso de urgência aqui, né? Ele traz uma questão de urgência. E aí ele vem dizendo, é uma questão de vida ou morte para muitos, né? Traz mais um senso de urgência. E aí ele vem assim, e não é tratamentos convencionais que você pode resolver permanentemente esse tipo de problema. Então, ou seja, não é o tratamento comum que você já utiliza que você vai resolver esse problema da diabetes tipo 2. Tem algo que realmente pode estar resolvendo esse problema. E aí ele vem dizendo assim, mas primeiro vamos fazer um acordo, eu e você. E aí ele já vira para a câmera e já fala. Então vamos fazer um acordo eu e você, como se estivesse falando com a pessoa do outro lado, né? E aí ele diz assim, vou mostrar o passo a passo para eliminar essa bactéria noturna sem gastar dinheiro e com um tratamento caseiro que pode ser feito na própria sua casa. Então aqui ele já traz o mecanismo do problema novamente, que é a bactéria noturna, e traz o tratamento caseiro. Então já fala um pouco mais sobre o mecanismo e quando ele fala você pode trazer na sua casa, demonstra que é algo simples que todo mundo tem em casa e pode estar realizando. E aí ele vem aqui assim dizendo, e tudo que você precisa fazer aí ele fala esse nome aqui, né, Trash, que não se pronunciar direito, é assistir uma entrevista que dei para um programa de saúde, ou seja, aqui ele já demonstra que se você clicar em saiba mais, ou tocar em saiba mais, automaticamente do outro lado vai ser direcionado para uma entrevista. Então, se vocês parar para analisar, faz congruência, né? Uma entrevista de um podcast vai ser jogada para uma outra entrevista. Então, tem uma congruência do anúncio com a VSL. Aí ele continua dizendo assim: nessa entrevista eu ensinei o tratamento caseiro. Então, tipo, lá na apresentação, na entrevista, ele já está falando que vai ter uma apresentação de um tratamento caseiro. Então, já dá é, um breve spoiler do que a pessoa vai ler do outro lado, já, né, como se fosse um pouco do mecanismo da solução. E aí ele me diz assim, ó, para eliminar o diabetes tipo 2, né? Então ele vai assim, ó, nessa entrevista eu ensino um tratamento caseiro para eliminar a diabetes tipo 2. E aí ele vem com o CTA, né? Clica abaixo desse vídeo para acessar essa apresentação. Então a pessoa já sabe que vai ter uma apresentação e lá vai falar sobre como eliminar essa bactéria noturna que atrapalha no problema da insulina, etc. Ele diz assim, ó, lá você encontrará um vídeo entrevista, tá? Levando o nível de consciência do público que do outro lado vai ter uma entrevista. E aí ele faz um segundo uma chamada para ação. Basta clicar no play do vídeo, que é o autoplay da VSL para ter, é, como eu posso dizer assim, a métrica de play rate da VSL, ter uma métrica boa e etc, né? E com isso aumentar a taxa de engajamento ali dentro da VSL. Então é isso, galera. Essa aqui é uma análise de um criativo de diabetes. Desculpa aí, porque às vezes a tradução fica meio complexa aqui quando a gente faz e a tradução não fica muito boa. Então é bem isso que a gente tem um criativo que está sendo escalado nos Estados Unidos, tá?
A VSL dele não deu para poder tá tendo acesso, mas esse criativo aqui tá validado, o formato tá validado, então uma cópia também tá validada. Essa cópia ela está sendo lateralizada em outros formatos também, tá? Então é bem isso. Tamo junto aí, valeu.